O que eu vou comentar aqui, pessoal, tem duas grandes estratégias quando a gente fala em jornada de concurso na área de TI a longo prazo, né, devido à grande variedade de concursos, concursos melhores, concursos intermediários, concursos não tão bons, mas a verdade é que tem muitos concursos, né? Praticamente todos os entes da federação têm concurso, né? A União, o ente federal, né? Os estados e muitos municípios também têm concurso de TI. E cada poder, cada um dos poderes também tem. Então, o poder executivo desses três entes, poder judiciário aí da União e dos estados, Ministério Público também, União e Estados, Tribunal de Contas da União, dos estados, enfim, normalmente as secretarias, né, os ministérios, normalmente vários deles, se não todos, têm concursos de TI. E isso faz com que tenha uma grande variação em termos de quantidade de vagas, de salário, se é maior, se é menor. Então, essa variação aqui também prejudica um pouco essa análise. Mas aí eu quero, então, trazer quais pontos a analisar para você tomar uma decisão mais acertada. E o seguinte, pessoal, desses pontos, né, eu vou comentar aqui sobre a carreira, né, sobre a cobertura do conteúdo, né, quanto você já estudou sobre aquele conteúdo. Vou comentar sobre banca, vou comentar sobre quantidade de vagas, vou comentar também sobre o aproveitamento de outras provas, vou comentar sobre a data da prova, vou comentar sobre o gasto para ir fazer a prova, caso você vá fazer em outra cidade. Então, todas essas são diretrizes a serem avaliadas. Porém, galera, a primeira diretriz, perdão, a primeira característica de longe, que é a mais importante para você analisar e saber de antemão o quão difícil ou, entre aspas, fácil vai ser a sua chance de aprovação, é a carreira, né? Quando a gente fala carreira, basicamente é o salário que você vai ganhar, ou seja, o quão bom é aquele cargo. Porque cargos que são estatutários, cargos que são salários inicial já são altos. Cargos que têm, por exemplo, uma carga horária menor, 35 horas por semana, 30 horas por semana. Isso faz com que a carreira, né, o cargo, seja melhor. E quanto melhor o cargo, mais difícil vai ser passar, né? Então, assim, essa é uma verdade. Isso não quer dizer que você não vai conseguir nunca passar. Não. Só quer dizer que, principalmente para quem é mais iniciante, os cargos aí que já pagam acima de 20 mil, vai ser mais difícil. Quer dizer que você não deve focar num cargo desse? Não. Só saiba que na sua análise de risco, sobre qual cargo focar, saiba que entre uma opção que já paga 20k mais e uma opção que paga 10k, o 20k mais vai ser bem mais difícil do que passar no de 10k. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Banco Central, que é um concurso 20k mais. A gente tem também o concurso do BRB, que é um concurso ali inicial de 10k, né? Simplificando, eu estou simplificando aqui o salário, né? Existem outras questões a serem analisadas, mas, resumidamente, o salário é a principal. E entre um cargo de salário 20k e um cargo de salário 10k, pode ter certeza que o 10k você vai ter uma chance maior de aprovação. Então, na hora de decidir qual focar, a primeira coisa aí que você tem que analisar é essa discrepância e saber que quanto melhor, mais difícil vai ser aprovado, né? Então, nessa ideia inicial que eu comentei que tem duas grandes estratégias, que é a estratégia de concurseiro sniper e a estratégia de concurseiro escada, né? Concurseiro sniper é aquele cara que já mira um alvo específico, normalmente um alvo muito bom, né? Um concurso muito bom, e ele estuda só para aquele alvo, independentemente dos outros, né? E aí existe o concurseiro escada, que é aquele que primeiro busca entrar no serviço público, mesmo que num cargo mais intermediário, e continua estudando para outro concurso melhor e continue estudando para aquele concurso do topo do funcionalismo público, que aí você aposenta as canetas, né? Normalmente são os concursos 20k mais de salário, né? Como Banco Central, BNDES, algumas secretarias de Fazenda também já têm esse salário, Tribunal de Contas da União, Senado, Câmara, enfim, vários concursos aí que pagam 20k mais. Temos vários também que pagam entre 10 e 20, como por exemplo os do Judiciário Federal, né? E tem os concursos 10K menos, também chamados de concurso de entrada. Então, essa é a primeira análise, não tem para onde correr. A principal variável que vai definir o quão mais difícil ou não vai ser de você ser aprovado é o salário, beleza? E aí, eu recomendo que vocês sigam a estratégia, em regra, né, a estratégia do concurso escada, ou seja, primeiro busca focar no concurso que vai fazer com que você entre mais rápido no serviço público, mesmo que para isso você tenha que escolher os concursos com salário menor. Depois, continue estudando, quando depois você for aprovado no desse, aí você continua estudando para ser aprovado em um ainda melhor, e por aí vai até chegar no concurso 20k mais, né? Pelo menos foi isso
que eu fiz na minha trajetória, é isso que eu recomendo para os meus alunos. E eu creio fortemente que essa, em regra, é a melhor estratégia aí na hora de decidir o caminho que você vai ter a longo prazo. Essa é a primeira diretriz. Mas vamos supor que você está decidindo entre dois concursos que a carreira são parecidas, né? Por exemplo, você está decidindo entre o TSE Unificado e o TRF Primeira Região, né? Que são dois concursos que, na verdade, a carreira é igual, né? Os cargos do Judiciário Federal, a gente está falando aqui de tribunais superiores, como o TSE, ou tribunais regionais, como o TRF Primeira Região, ou o Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, enfim, todo o Judiciário Federal, ele é a mesma carreira. Mas aí você tem que decidir em dois. Então, qual outro critério utilizar? E aí, então, aqui a gente vai para o segundo critério mais importante a ser analisado, que eu considero que é a cobertura do edital. Então, quando você analisa dois concursos, analisa o edital, ou seja, o escopo das disciplinas e assuntos que estão sendo cobrados. Qual desses você considera que você já estudou mais, ou que você tem mais conhecimento, né? Em outras palavras, qual edital você já cobriu a maior parte dos conteúdos. Então, o edital que você cobriu mais conteúdos é o que você tem mais chance de aprovação, né? E isso vale, inclusive, quando você quer escolher entre cargos diferentes dentro do mesmo edital. Então, por exemplo, vamos supor que tem um edital que tem 4 cargos de TI. Tem um cargo de sistemas, tem um cargo de infraestrutura, tem um cargo de segurança e tem um cargo de análise de dados. Tem esses 4 cargos. Inclusive, foi o exemplo do TJDFT, que teve em 2021, depois 2022. Ele teve esses 4 cargos. E aí, qual escolher? Eu recomendo que você escolha com base no conteúdo, qual edital você estudou a maior parte do conteúdo. Principalmente se tiver discursiva nesse edital, porque a discursiva ela vai cair, normalmente, né, cai em conteúdos técnicos, tá? Então, escolha isso. Normalmente, o pessoal escolhe com base na quantidade de vagas, né? O cara, vamos supor, um cara de infraestrutura, então trabalha com infraestrutura, né? Tem mais conhecimento sobre infraestrutura, mas aí num edital que tem cargo para desenvolvimento e cargo para infraestrutura, o cara às vezes escolhe o cargo de desenvolvimento só porque tem mais vagas. Não recomendo fazerem isso, tá, pessoal? E vice-versa, né? Não recomendo escolher só com base na quantidade de vagas, porque, enfim, pelos exemplos que eu já dei, né? E e também pensando na questão do reaproveitamento do conteúdo, né? Então, se você já é mais da área de infra, foca nos cargos de infra, até para você reaproveitar mais os conteúdos. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui mais da área de sistemas, trabalhava também com programação, requisitos. Então, quando tinha cargos divididos, normalmente eu seguia na área de desenvolvimento, né? E isso fazia com que eu acumulasse mais conhecimentos na área de desenvolvimento. E aí, por exemplo, quando eu fiz o concurso da ABIN em 2018, para o cargo de desenvolvimento de sistemas, eu consegui uma ótima aprovação, porque eu já vinha, né, tendo outros cargos de desenvolvimento, então já vinha acumulando aí bastante conteúdo. Se a primeira e a segunda diretriz que eu comentei aqui não foi suficiente para fazer você escolher, então tem a terceira, que é a banca. Qual é a banca de cada um desses concursos? Por quê? Porque você deve escolher aquela banca que você tem mais experiência, né? Que você fez provas anteriores. Mas, novamente, vamos supor que você não fez nenhum concurso ou as bancas são iguais. Então, vai para a próxima diretriz. Aí sim, agora você vai para a quantidade de vagas, né? Concursos que têm mais vagas, ou quando eu falo vaga, é vaga mais cadastro a zero, né? Então, somando tudo. Quem tem mais vai te dar uma chance maior de arrancar em uma dessas vagas ou cadastro a zero. Mas reparem, quantidade de vagas está aqui no quarto critério, né? O primeiro critério é a carreira, é o salário. Quanto maior, mais difícil. Segundo critério é a cobertura do edital. Quanto mais você cobriu do edital, mais fácil. Depois a banca, qual banca você tem mais afinidade, e só depois aí a quantidade de vagas, né? Claro que na prática esses critérios eles são analisados em conjunto, mas a quantidade de vagas está aqui como quarto critério, né? Ou seja, como se tivesse um peso menor. E aqui a gente continua também. O próximo critério seria o aproveitamento para outros editais. Então, normalmente na área de TI, a gente tem um núcleo ali de disciplinas e assuntos que são mais comuns, né? Inclusive para o pessoal iniciante, depois confiram num post fixo no meu Instagram chamado Principais Disciplinas e Assuntos da área de TI. Lá eu já trago boa parte aí dessas disciplinas e assuntos do núcleo de TI. Só que cada edital também tem seus assuntos específicos, né? Às vezes tem assim, lógica, inglês,
Às vezes tem assuntos específicos de TI, mas que não caem tanto para outros concursos, como, por exemplo, forense computacional. Às vezes tem alguns direitos específicos, enfim. A ideia aqui é você escolher desse quinto critério, né? Você escolher com base em qual edital vai ter conteúdos que mais se aproveitam para outros conteúdos no futuro. Em outras palavras, qual edital está mais próximo ali do núcleo de TI. Então, normalmente é português, constitucional, administrativo e as disciplinas e assuntos do núcleo de TI, que eu já comentei que tem no meu feed do Instagram, boa parte aí dessas disciplinas e assuntos. Então, a ideia aqui é escolher o que é que você já vai estudar e já vai te ajudar também em outros concursos, beleza? Continuando nos critérios, a gente tem o sexto critério, que é relacionado ao gasto para fazer a prova. Em outras palavras, se tem um concurso que é na sua cidade, né, então você só vai basicamente pagar a inscrição. E um concurso que é em outro estado, ou seja, você vai ter que pagar uma viagem, né, normalmente um avião, viagem de avião, hospedagem, etc. Você vai ter um custo financeiro. Então, óbvio que isso pode ser um desempate também, né? Você escolhe aquele concurso ali que você vai ter um gasto menor financeiro. E outra diretriz também é quando é que vai ser a prova. Então, supondo que todos esses critérios estão mais ou menos empatados. Mas aí, se você vai ter uma prova que vai ser daqui a 3 meses, e a outra prova você ainda nem sabe quando é que vai ser, porque vamos supor que ainda não tenha saído o edital, ou enfim, teve algum problema, como por exemplo, agora aconteceu recentemente, né? Mudou a data do CNU, vai mudar aparentemente o Banco Central, talvez até a Caixa, o concurso da Caixa também mude a data, e aí vai mudar para um dia que você nem sabe. Mas tem ali um outro concurso que também interessa, que não vai mudar a data, que já está definido. Então, normalmente, concursos, provas que vão ser antes, normalmente tem uma prioridade maior. Por quê? Porque aí você já vai se pôr vamos dizer assim, em ritmo de urgência mais rapidamente. Porque não tem para onde correr. Todo mundo aqui, ser humano, trabalha com o princípio da urgência, né? Então, quanto mais está chegando ali, mais você vai querer estudar e dar o gás. Então, se você tem uma prova que já tem data para daqui 1, 2 meses, você vai estudar muito mais do que se você ficar esperando por uma prova que ainda nem tem data ou vai ser só lá no futuro. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, esses são os critérios, né? Eu trouxe aqui para vocês 7 critérios que eu considero aí os mais importantes para serem analisados na hora de decidir qual focar, né?